Boa tarde, amigos, amigas, colegas e internautas. Com muita alegria estamos de novo, sábado, 17 horas, para debater temas de interesse universal, como nós sempre dizemos, e que dizem respeito ao direito. Cada sábado com um convidado muito especial para dialogar comigo, com o professor Ricardo Camargo, com a professora Cristina Petzela, ambos professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o mestre Lucas Bolzan, mestre pela Universidade de Lisboa, que conjuntamente aqui fazemos indagações para os nossos convidados. E hoje, como de hábito, nós temos um convidado muito especial, o Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, que nos honra com a sua presença para discutir justamente um tema que hoje constrange o Brasil, mais uma vez, perante o mundo todo, a questão indígena, a questão especificamente dos territórios indígenas no Brasil nestes tempos de pandemia. O doutor Marés, além de ser o nosso amigo e ser uma pessoa extremamente generosa, tem uma vasta de uma obra justamente sobre esse tema. Eu, não é por ser amigo dele, mas eu posso dizer que talvez seja um dos doutrinadores que mais dominem este tema no Brasil hoje. E com uma vasta de uma obra de referência. Nós, doutor Marés, já vimos preparando isso desde as primeiras lives, já discutimos aqui com a professora Adriana Vieira um projeto que ela tem na pós-graduação da Federal Fluminense, que é o direito e a antropofagia. Discutimos já com o Ibrahim Rocha, nosso colega também, procurador do Estado do Pará, o tema quilombola, que é um tema afeto, e os internautas vão logo perceber isso com as intervenções e com as luzes que o doutor Marés vai colocar para nós sobre essa questão. Mas o doutor Marés é doutor pela Universidade Federal do Paraná, ele é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná também, e é procurador do Estado do Paraná, como eu já disse. E teve uma atuação muito intensa justamente nos governos de Rubens Requião. Ele foi procurador-geral do Estado nas gestões do governador, do combativo nacionalista governador Rubens Requião, que é uma referência em todo o Brasil, justamente pela correção, pela retidão das suas posições, e com certeza todos vão ver, ele não se cerca de pessoas diferentes dele, que é o caso do Dr. Marés, que nos dá a alegria de estar aqui conosco hoje para conversarmos sobre esse tema, que é um tema universal, sim. O Brasil que não foi descoberto, ele foi conquistado na modernidade, a ferro e fogo, com o sacrifício, o holocausto das populações tradicionais. E vamos, então, falar com um especialista. Passo de imediato a palavra ao doutor Marés para fazer essa saudação inicial, registrando a nossa alegria de tê-lo aqui conosco, doutor Marés. Um abraço, uma satisfação, a palavra é sua. Muito obrigado. O agradecimento é todo meu. Ter participar de uma live com professores tão nobres e tão amigos ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande. É uma satisfação também estar aqui no Rio Grande do Sul, não é? Eu sempre digo, eu quero me sentir junto com os meus parceiros no lugar onde estou. É verdade que esse sentir a gente faz emocionalmente, é muito fácil de fazer, que o acolhimento é muito bom, mas algumas coisas faltam, né? E eu sou meio guloso, então eu sempre penso na culinária que falta, né? Então eu fico pensando num bom chimarrão e num bom churrasco aí no Rio Grande, mas haverá tempo, não é, Paulo, Ricardo? Chegará um momento que eu até hoje tenho guardado uma cuia de chimarrão que me foi ofertada aí no Rio Grande pelo Ricardo em um congresso do IBAP, né? Foi aquilo com muito orgulho. Então, o agradecimento é meu de estar convivendo agora com a Cristina, com o Paulo, com o Ricardo e com o Lucas, e poder falar para esse público tão culto e preocupado com questões reais do Brasil. E eu acho que a questão indígena é hoje, como o Paulo já afirmou, uma questão que, por um lado, está envergonhando, a política está envergonhando o Brasil no mundo, mas, ao mesmo tempo, não só vergonha, está criando preocupação.
eu acho que há uma preocupação internacional a respeito de como o Brasil hoje pensa que pode tratar os povos indígenas. E com algumas consequências desastrosas, é bem verdade. Muito obrigado pela participação e muito me honra estar aqui. Obrigado, doutor Marés. Na sequência, nós vamos, então, dar a dinâmica tradicional, que é o professor Ricardo Camargo fará uma pergunta, e logo depois da resposta do professor Marés, o Lucas Bozan assume a coordenação. E aí, doutor Marés, ele, antes de passar a palavra à professora Cristina para fazer a segunda indagação, ele já vai fazer referência, que muito nos contenta, com a participação e as indagações dos internautas. Então, quando o senhor tiver a palavra para responder a pergunta da professora Cristina, já vai também enfrentar os temas que são sempre muito diversos, qualificados, densos, profundos, como dissesse, um público que é muito qualificado, que nos acompanha sempre. É em torno de 1.500, 2.000, depois como permanece na nossa linha do tempo no Facebook, e também é compartilhado no domingo no YouTube, às vezes chega a 10 a 15 mil internautas que vêm a conferir. E essa é a nossa preocupação, sim, nesse tempo de fake news, de veicular informações fidedignas e que são fundamentais para se compreender os difíceis tempos que nós estamos enfrentando. Professor Ricardo, com a palavra, por favor. Boa tarde a todos e a todas os que nos acompanham. É uma grande alegria estar aqui com o professor Marés, na companhia da Cristina, do Lucas e do Paulo, para tratarmos deste tema em relação ao qual os vexames no âmbito internacional têm sido contínuos para nós. Enfim, dando início à pergunta ao professor Marés, nós nos acostumamos, em razão da nossa herança colonial, a chamar de índios as populações autóctones, embora, na realidade, sejam povos muitas vezes bem diferentes entre si. De tal sorte que um caingangue do Rio Grande do Sul, para a nossa cultura, é tão índio quanto um tucano da Amazônia. E um caingangue não vai necessariamente olhar para um tucano e dizer que é um igual a si. Pois bem, essa ideia do índio genérico, tão corretamente combatida por Darcy Ribeiro, com o qual tenho inclusive algumas ligações familiares, digo com orgulho, acha-se presente mesmo na chamada literatura indianista, em que, mesmo antes do romantismo, estou com os olhos postos na realidade, no Uruguai da Gama e no Caramuru do Santa Rita do Durão, já se constituía uma espécie de índio idealizado, que nada mais era que um cavaleiro medieval, enquanto se atacavam os denominados índios de verdade. Para que as suas terras viessem a ser apropriadas pelo colonizador e seus descendentes. Um dado documentado na sempre referida pelo entrevistado declaração de guerra de Dom João VI aos índios botocudos de Minas Gerais, que se mostravam uma ameaça à nossa civilização doce e pacífica. São da Dom VI. Mesmo a obra de um Couto de Magalhães e de um Cândido Rondon não foi suficiente para que, em relação às nossas populações autóctones, tivéssemos na nossa formação básica a mesma reverência e o mesmo respeito que nos são incutidos desde sempre quanto aos gregos, romanos e europeus em geral. O entrevistado traz, em sua obra,
informações sobre o modo por que os juristas trataram a questão indígena. Poucos, a bem de ver, se voltaram a compreender as populações, embora se tivessem efetivamente debruçados sobre os temas relacionados aos conflitos de terras. Mesmo o João Mendes Júnior. Mesmo o Clóvis Bevilacqua e Roberto Lira, que escreveram páginas cheias de lirismo, desmandos dos descendentes dos europeus, não foram ao ponto de procurar compreender seu modo de vida e não iriam além da consideração de integração à civilização como um avanço em face de seu modo de vida. O entrevistado Outrocin chama a atenção, envergonhado, que a cultura jurídica nacional mostrou em relação aos autóctones. Nelson Grie, em seus comentários ao Código Penal, falando da necessidade de omitir a menção aos índios, civilizadas não ficassem com a impressão de que o Brasil estava infestado de índios. Essa é a expressão que ele utiliza, né? Exatamente. E Orlando Gomes, pura e simplesmente omitindo tanto o regime de capacidade do silvícola, na sua introdução ao direito civil, quanto o regime das terras indígenas, nos seus direitos reais. Orlando Gomes não diz uma palavra sobre indígena, nenhuma. O próprio Estatuto do Índio teve a sua redação confiada a um jurista que nunca escrevera, mesmo ao tratar do domínio público, uma única linha sobre a temática indígena. O ministro Temístocles Brandão Cavalcante. Olhei todas as questões do tratado de direito administrativo dele, nada, absolutamente nada sobre índio. Entretanto, mesmo estando impregnado da ideia de paulatina assimilação do autóctone à civilização ocidental, o Estatuto do Índio veio a abrir a possibilidade do reconhecimento de sistemas jurídicos paralelos ao do Estado, nos limites em que não se dissolvesse o deste. E foi em função deste dado que, em conversa com o entrevistado em 1994, falávamos ao telefone então, eu morava em Brasília na época, terminei por arrefecer uma resistência antiga que tinha a ideia do pluralismo jurídico, tão cultivado pelas escolas de Santa Catarina e Brasília, em realidade, com raízes mais profundas em Santi Romano, a quem o professor Paulo Grossi considera o maior jurista que a Itália produziu. O entrevistado apontou para o papel que a Constituição de 1988 desempenhou no sentido de romper com a visão assimilacionista, embora mantendo o regime das terras indígenas no domínio da União. Também tem notado as questões que têm sido suscitadas envolvendo a soberania nacional, chamando a atenção o fato de que muitos dos que se insurgem contra as demarcações, como expedientes a serviço do estrangeiro, com o objetivo de atrapalhar o desenvolvimento da mineração e da agropecuária, são, paradoxalmente, os maiores defensores da abertura indiscriminada da economia brasileira ao capital estrangeiro. Vou citar um nome que é público notório, não estou sendo antiético ao citá-lo, Ives Gandra. E a posição dele a respeito das terras indígenas, notória também a posição dele a respeito do capital estrangeiro. Curiosamente, como o apelo à condição humana das populações autóctones não sensibiliza a tais senhores, e pelo que dizem os jornais, o que se caracterizava antes como displicência burocrática, é mesmo para a cumplicidade explícita do Estado com o extermínio, o único meio para a mudança de perspectiva que os países escandinavos tiveram em relação aos inuits e aos samis, para início de conversa com o banimento da expressão lapão
que era uma forma pejorativa de se referir ao Sami. Toda essa digressão que passa, na realidade, pelo conjunto da obra do entrevistado, preparar o terreno para que aponte, a partir tanto da sua experiência como do conhecimento acumulado, o significado nestes tempos em que os valores civilizatórios mesmo são postos em xeque, da preservação dessas culturas para as quais a Terra é muito mais do que uma simples coisa corpórea imóvel. É o que eu tinha a colocar para o professor Marés. Muito obrigado, professor Ricardo. Como sempre, as colocações do professor Ricardo vão no âmago das coisas, né? E toca o fundo da questão. Realmente, o seu início uma das questões, no meu modo de ver, mais difíceis da questão indígena. Exatamente a inexistência de uma questão indígena. Porque indígena é um nome genérico. Bom, se chamar índio piora um pouco a situação, não é? Porque a palavra índio é uma palavra absolutamente equivocada de todos os pontos de vista. Foi um nome inventado por Américo Vespúcio, imaginando que estava Colombo, imaginando que estava nas Índias, não é? Porque achava que tinha chegado às Índias, o nome daquela população era de índio. E não é índio. Não tem nada a ver com a Índia, não tem nada a ver com as Índias ocidentais, não é? Ao contrário, o nome indígena, ou aborígena, ou povos originários, etc., dizem respeito aos povos daquela região originariamente, não é? Mas, de qualquer forma, chamando de indígena, chamando de índio, chamando de aborígena, é uma generalidade equivocada, que toma uma questão que não é uma questão, são milhares de questões. Mas esse problema ele é tão profundo, tão marcante no processo de colonização das Américas, e é o traço da dificuldade dos povos indígenas de enfrentar o processo colonial. Porque cada povo, muito pequeno e muito fraco, foi muito pequeno e muito fraco, enfrentou o processo colonial. Mesmo os grandes povos, mesmo os incas, os astecas e alguns povos que não têm essa publicidade tão grande nos nossos livros de história, mas que enfrentaram os espanhóis com uma muito galhardia, como, por exemplo, os muiscas no Planalto Bogotano e os Mapuche no Chile, que até hoje enfrentam com muita dificuldade, mas talvez ainda seja assim a maior expressão do enfrentamento permanente e contínuo de 500 anos. Como povo. Agora, uma coisa é enfrentar como povo, outra coisa é enfrentar o processo colonial como um todo. Os povos indígenas precisaram 400 anos para começar a fazer alianças internas tão densas que pudessem mudar esse confronto com a colonialidade. E eu digo, portanto, que nos últimos 100 anos, mas mais ou menos isso, ou seja, o século XX, não é? E eu acho que um dos marcos principais é a Revolução Mexicana. Nos livros de história não é tratada assim, não é tratada como um movimento indigenista, inclusive, não é? Ele é meio escamoteado, essa ideia do indígena, né? Zapata parece muito mais como um camponês do que um indígena, a reivindicação é muito mais camponesa, a repartição da terra e não pela reestruturação do território, não é? Isso aparece, são essas dúvidas que vão sendo colocadas nessa reivindicação indígena, mas, enfim, no século XX, os povos conseguem alianças que estão muito acima da existência real desses povos mesmo. Por exemplo, eu acho que para nós o exemplo brasileiro é muito mais fácil de ser entendido, né? O professor Ricardo citou diretamente os Caingangue e os Tucano.
vivem a quase 3.000 quilômetros de distância um do outro, falam línguas completamente diferentes, não tem nenhum traço de identidade, digamos assim, que se possa dizer, bom, esses dois fazem parte do mesmo grupo. Não fazem. Nem os seus cocares, né? Nem a sua comida, nada. Não tem nada de semelhante. Naquele momento pré-constitucional, logo depois da ditadura, no fim da ditadura, na década de 70, haviam gangues e tucanos juntos no mesmo grupo, construindo uma coisa que se chamou União das Nações Unidas, das Nações Indígenas. Então, essa UNI, que era essa tentativa de é uma primeira, mas é muito parecida com a união de grupos absolutamente diversos. Então, estavam, é interessante, as duas etnias, entre as 300 brasileiras citadas pelo doutor Ricardo, estava pelo menos um caigangue, pelo menos um tucano, de nome referencial. O Ângelo Cretan, o caingangue, que faleceu logo em seguida, foi assassinado em uma coisa que pareceu um acidente de trânsito, né? E o Álvaro Tucano, que até hoje é uma das grandes lideranças nacionais sobre os povos, né? Então, é interessante esse uso. Não sei se foi intencional do doutor Ricardo pegar logo as duas etnias que estiveram nesse primeiro movimento, mas se outras também provavelmente seria assim. Essa unidade indígena, portanto, esse movimento indígena, que demorou muito até para ter nome, que não tinha nome, que não tinha um instituto, não existia essa instituição de nações indígenas que se juntassem, que não existia isso. Ao não existir isso, não existia o nome. Então, é muito interessante como os povos foram tomando os nomes modernos a essa nova organização. E a União das Nações Indígenas é uma delas, né, que foi copiada. Segundo Milton Krenak, ele diz assim, a gente achava bonito o nome da União Nacional dos Estudantes. Bom, e a ditadura até proibiu o nome por causa disso, porque fazia referência à União Nacional dos Estudantes, que era proscrita. Porque era a União das Nações Indígenas, não era dos estudantes. Então, vai buscando nomes. No Alto Rio Negro, a primeira organização formada se chamou Federação das Organizações do Alto Rio Negro, do Rio Negro. Então, é muito curioso isso, não é? Como é que se encontra um nome? Onde é que você vai arranjar o nome? Primeiro porque no Alto Rio Negro, por exemplo, bom, em Araueté são 7 línguas, mas devem ter aproximadamente umas 10 línguas diferentes faladas na região. Qual delas você vai tomar o nome? Nomear uma coisa que não existe. Como é o nome que você faz isso? A busca do nome em português, né, ou no caso também em espanhol, do outro lado da fronteira, a questão em espanhol, é também uma curiosidade de se encontrar. Por quê? Não é? O mais curioso é que é muito apropriadamente. Porque realmente é uma federação. A FOI não é uma representação, é uma federação. É uma federação das organizações de cada povo. Você torna uma federação. E é muito mais, eu diria, é muito mais federativo do que a Federação Brasileira construída na República em 89. Né? Tem muito mais o caráter federativo real de grupos unificados que se juntam do que a composição federativa de 89, 1889. Então, no século XX, essas coisas começam a aparecer em todos os países da América. Aparece no Equador, aparece no Peru, na Colômbia, no Brasil, por cima das divergências eventualmente existentes entre os povos. E é isso que possibilitou as mudanças nas constituições latino-americanas, na Convenção